Apoiadores Igimix, Refimosal, IST Representações, MNV, Quimitol, Agricopel, Bela Vista, Biovale, Lumac, Valorifoco, Meta Máquinas e Equipamentos, Ilumisol, SC Logística, Mercosul, Mave Industrial, Prevemax, Dalpino, Comércio de Tripas DIE, ESB do Brasil, Delta Controladoria, Termobil, Prefeitura de Santa Rita, Pasquale, Duas Rodas, IBRAC, Incas, Caluc e Gráfica Teles. Patrocinadores, BRDE, FAESC, Senar, Senai, Sebrae e Fiesc. Pessoal, boa tarde. Estou muito feliz de tê-los aqui nesse momento. Quero agradecer inicialmente ao nosso time de trabalho, o Cristiano, a Aline, a Suzy, pessoas que planejaram isso aqui, que sonharam e mais do que isso, que trabalharam com tudo isso desde fevereiro do ano passado. O propósito de trazê-los aqui, de gerar negócios, de certa forma é nossa missão também. E é isso que eu quero, é isso que a gente precisa trazer. E nesse momento, deputado Colato, secretário Colato, nosso amigo em especial, queremos agradecer. Você não imagina a felicidade que se dá em estar aqui conosco, dona Célis, que eu tive a alegria de conhecê-la, através do Sebrae, Altenir. O Sebrae que tem sido para nós um alicerce, que nos ajudou a plantar isso lá em 2014. Nós somos gratos às instituições aqui citadas, mas quero reforçar aqui o BRDE, a Fiesc, o Senai aqui representado, mas enfim, instituições que têm nos carregado, que têm nos abraçado, que têm nos conduzidos, o Senar, enfim, instituições. Mas dizer, deputado Colato, que nos entristece de certa forma, e aí vem a nossa dinâmica de trabalho. Nós tínhamos no ano passado aqui 2 laticínios que não estão aqui mais hoje, que fecharam as portas. Uma delas, Célis, com CISB, aliás, 2 com CISB. E aí, isso nos desperta, e aqui nós sabemos que tem o setor de lácteos aqui representado, qual é a diferença que faz hoje uma grande laticínios que vende 100 gramas de queijo fatiado, ou nós que vendemos uma peça. Nós, não faço queijo, mas os associados que vendem uma peça de parmesão. Ou a Tirol, a Aurora, que vende o soro como soro em pó, e o pessoal costuma dizer na região que não é soro, é só ouro. Quer dizer, ganha uma riqueza enorme no soro de leite. O que as nossas laticínios fazem? Aí, Saulo, Lorimar, demais, dá soro para porco, que não pode, né? Eu não estou jogando pedra aqui, estou dizendo que nós precisamos e nós levamos, e vou dizer ao secretário, no dia 2 de janeiro, nós oficializamos, até fizemos os parabéns para ele, mas bem pequenininho, mas falamos, nós precisamos de uma agenda. E o secretário prontamente nos atendeu, nós já caminhamos, juntamente com a Fiesc, estamos trabalhando um projeto tributário para a ovinocultura, sim, Bianchi também, o Ariel, que está aqui nos ajudando na questão de tributação de suínos, mas nós precisamos construir alternativas também para o setor de leite. E que não é só tributação, a construção de uma central para concentrar o soro de leite seria o grande alicerce, uma condição de nós botar, sem dúvida alguma, 5, 6 centavos a mais no litro de leite para o agricultor e sobrar uns 5, 6 para a empresa e a salvação. Então nós precisamos, tudo bem, nós fizemos os nossos lamentos tributários, mas nós precisamos ter algumas ações, atitudes proativas, e é isso que a gente está tentando fazer, criarmos uma central para reunir o soro de leitos diversos, reunir o queijo, reunir a copa, vender o produto fatiado num propósito coletivo. Mas daí o Paulo, cadê o Paulo do BRDE por aí? O Paulo já tem nos ouvido, já tem nos atendido, mas nós precisamos, eu não sei se o doutor Helder, que eu não conheço, está aí o Helder, falamos ontem, e falei, Helder, precisa vir para cá, você precisa conhecer um pouco desse histórico, porque nós precisamos do Ministério da Agricultura presente aqui, envolvido aqui, nos carregando também nesse sentido. Senão nós não passamos de discurso fácil, e esse não é o nosso propósito. Mas fiz esse primeiro aparato, e quero resgatar um pouco da história. Quem é que teve aqui em fevereiro do ano passado, por gentileza? Eu vou repetir para alguns, mas são os capítulos, tá? Acho que a maioria não estava.
Então, só para contar um pouco da nossa história, quem que pode colocar a nossa apresentação, por favor? Então, nós vamos falar um pouco dos desafios, das estratégias, das conquistas do modelo associativo e cooperativo. Não tenho aqui a pretensão, e vou reforçar isso, de dizer aquilo que foi lido há pouco pelo protocolo. Nós não temos o melhor produto, o produto que está superior, mas nós temos algumas estratégias que a gente gostaria de apresentar. É o primeiro aqui, quem sabe do equipamento, é isso? Ah, não, aqui é a lanterninha. Não, a gente que sabe. Quem que dá sequência aí? Aê. Não, os caras que sabem criar porco, essas coisas, mexer com esse negocinho aqui não é mole, não. Só para fazer um breve resgate. Colato, o senhor vai lembrar dessa história, para ver que essa história não nasceu ontem. Olha ali, desenho, março de 2010. Eu estive lá na frente parlamentar, deputado. Falando o quê? Que as fusões entre as agroindústrias são plausíveis, mas os produtores que estão fora, e eu vou falar um pouco aqui de produtores independentes, falar um pouco de suinocultura, que foi sempre o meu sangue, a minha base, a minha identidade, mas falar do agronegócio. Precisamos nos unir em pequenas cooperativas para comprar e vender juntos. Isso é 2010. Para 2023, 13 anos. É um tempo, é uma idade que só a minha patroa que está ali, que aguenta todas essas coisas aí. Ó. Na época, nós pensávamos, doutora Célis, em criar um selo de qualidade. O que nós queríamos, de fato? Criar uma identidade para o nosso produto de Santa Catarina. E que hoje está aí, e nós vamos dar sequência. Isso aqui também não tem nada de novidade. Eu falei da Duas Laticínios, nós vamos falar de problemas. Cerca de 61% das fazendas de leite vão desaparecer até 2050. Falei um pouquinho das agroindústrias que também vão desaparecendo. E o que nós estamos fazendo de diferente? Eu queria rodar essa pequena notícia, eu cortei um pedaço, circulou no Globo Rural há poucos dias. Lá se vai ano e meio que a criação independente de suínos entrou em crise. Ainda hoje tem granja fechando. Veja a situação no estado que lidera o setor, Santa Catarina. As granjas que antes abrigavam mais de 1.000 animais, hoje estão vazias. Para o seu Nivaldo, que criava suínos em Braço do Norte, sul de Santa Catarina, continuar na atividade ficou inviável. Nós conversamos em casa com a família e tomei uma decisão, ó. Não está dando mais lucro, não adianta nós tocar. Vamos parar, vamos ver o que aguardar um tempo, talvez, para ver o que dá. Nós pagar para trabalhar, melhor ficar parado, né? A situação também está difícil para o Basílio, de Nova Erechim, no oeste do estado. Ele é um dos poucos produtores independentes, aqueles que não trabalham em parceria com uma indústria, que restaram na região. Ele está fazendo de tudo para continuar na atividade. Uma medida foi reduzir muito o número de animais alojados. E para alimentar os que sobraram, ele está produzindo a ração por aqui mesmo. O prejuízo da granja dos últimos 3 anos passa de R$1 milhão. Mesmo a gente se desfazendo de 70% do plantel aí, a gente está agonizando para sobreviver. Se não mudar o quadro aí, nos próximos meses, a gente não tem como trabalhar. Segundo a Embrapa, ao longo do ano passado, o custo de produção por quilo vivo de suíno aumentou mais de 15%, chegando a custar R$ 8,07. Enquanto isso, o preço do produto no mercado independente caiu cerca de 14% e ficou, na média, R$ 5,87. Tá, o que tem a ver o agricultor nessa história? Nós estamos falando aqui num plantel, num segmento de agroindústrias, né? Vocês viram o número que a Letícia acabou de ler? Nós abatemos juntos, secretário, praticamente 5.000 suínos por dia. Nós somos dos pequenininhos que estão aí. Quantos animais nós temos na mão? Nenhum. Nós vamos, no próximo evento, pode ter certeza que nós vamos ter os suinocultores aqui presentes, os que sobrarem. Mas aí a questão de fazer algo por um setor, e esse sempre foi o meu propósito, o meu objetivo, a minha identidade, salvar, de certa forma, esse time. E aí eu quero atuar em 2 palavras muito fortes, que vocês ouviram 3 vezes aí.
independente e parceria. Independente e parceria. Ninguém é independente. Nós somos todos dependentes, nós somos parceiros de um mesmo negócio. Até que nós olharmos como eu sou independente, e não é em vão que estava aí um suinocultor de Braço do Norte. Quando eu estive lá, William, em 2003, a primeira vez que eu fui lá, o pessoal batia no peito e dizia: o maior polo de produtores independentes do Brasil. Eu fui lá fazem 15 dias e tinha suinocultores, caminhões de suínos, carretas de suínos aqui do oeste, colocando porco lá. É sinal que esse modelo independente não se sustenta e que a parceria deve ser, de certa forma, fomentada. Bom, aí nós tínhamos que fazer alguma coisa e essa foto também, essa imagem é conhecida, né? Primeiros encontros, quando o Sebrae nos fomentou lá em 2014. E aí eu quero mostrar duas coisas. Primeiro, o propósito da união. Começamos na época a Associação de Agroindústrias Alimentícias de Santa Catarina. Vocês viram antes o selo do Instituto Nacional da Carne Suína. Enfim, foram instituições que foram sendo desmembradas com o propósito de juntar a cadeia. Porque o Volmir da CCS, de certa forma, não se sentia confiável em dizer: bah, o Japão abriu, a Rússia abriu, mas agora fechou, e agora o mercado caiu. Nós precisamos construir história. E é isso que a gente se propôs. E aí, com a ajuda do Sebrae, nós reunimos os setores, e aí tem uma metodologia muito importante, e nós vemos de fundo algumas plantas frigoríficas. Quando nós nos visitamos, quando nós fomos, reunimos os concorrentes, não diria inimigos, né, mas concorrentes de mercado para sentar junto e para um conhecer a planta do outro. E lá nós vimos que nós tínhamos um pouco para aprender e um pouco para ensinar. E nós somamos os pró e aprendemos com os contras. Então aí foi o grande diferencial, a grande virada de chave, quando nós começamos, dona Célia, com 12 empresas. Hoje nós estamos falando de 52, 53, 54, Bianchi. Tá bom, então 54, olha. Essas são as estratégias. Então, esse foi o começo da nossa história. Mas aí, eu até comentei com algumas pessoas aqui antes. Eu fui a Chavantina e um agricultor me disse: ah, Volmir, quanto tempo, como é que tu está? E eu nunca mais tinha te visto, o que tu está fazendo? Falei: olha, nós temos uma rede de pequenas agroindústrias que sentam junto, compram junto. Mas é fácil? Não, fácil não é, né? Juntar essas pessoas como concorrentes, botar junto. E daí ele me disse assim: ainda bem que quando deu o dilúvio, Noé colocou os animais na arca. Porque se ele fosse para colocar as pessoas, eles morriam afogados. Digo, belo tema, trouxe para a palestra. E é isso. O que nós estamos fazendo aqui é tentar botar os homens, as pessoas, dentro da arca. Fácil? Nem um pouco. Bem difícil. Não é só por uma questão de não querer ou de não gostar. Eu estou com um papelzinho aqui que eu estava conferindo antes, mas tem gente para chegar ainda no evento. Por quê? Eles não gostam do evento? Não, porque eles estão lá. O Lorimar ainda acho que tirou leite de manhã, eu sei que vendeu queijo, e aí veio até aqui. Então, assim, esses são os nossos associados. Esses são os empresários. E aí aumenta o nosso papel. Qual é a nossa política de tentar juntar pessoas, juntar esforços? E é isso que a gente vem incansavelmente falando, vendendo e trabalhando. Botar o setor de fato na arca de Noé. Nós não somos o Noé, mas estamos tentando botar o povo na arca aí. Esse tema eu trouxe também no ano passado. Preste atenção que ele tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar daqui adiante. Por favor. Nós fomos dados a interpretação da norma. E essa imagem eu gosto muitíssimo dela. Porque para a ética brasileira voltar a ser uma prática e não apenas uma preocupação, eu descobri essa imagem que me toca de forma particular. De um lado o pé de uma bailarina, o lado direito na sapatilha de cetim, graciosa, voando, bela dançarina. No pé esquerdo está o custo disso. Nós no Brasil costumamos valorizar o resultado e não o custo. Por isso que no Brasil pessoas de sucesso são olhadas sem levar em conta o que custou este sucesso para esta pessoa. Alguém olha para a casa boa de alguém e não pensa os anos de poupança, de trabalho, de investimento para você chegar ali.
Eu aprendi e tenho dito isso repetidamente porque hoje é uma crença total minha. Eu aprendi que jeito ou sorte é o nome que todo vagabundo dá ao esforço dos outros. Todo vagabundo diz que alguém que venceu tem sorte, tem jeito. Nossa, você tem uma sorte, o dinheiro lhe sorri. O dinheiro nunca sorri para ninguém. O dinheiro para ser obtido é um sacrifício muito grande, às vezes mais, às vezes menos. É uma coisa que me irrita há anos e eu tenho insistido, quando as pessoas me dizem, nossa, você tem muito talento com línguas. Eu não tenho talento algum. O pouco que eu fiz na minha vida é fruto de sábado e domingo estudando verbos irregulares. E passando férias de janeiro e fevereiro fazendo estágios no exterior para ver se aprendi alguma coisa. E aí quem não faz isso diz, nossa, mas como você tem jeito? Não tenho jeito nenhum. Todas as vezes que alguém olha para alguém e diz, nossa, mas como você consegue isso? Por detrás disso está o pé esquerdo, o sacrifício, as horas de trabalho, as muitas horas de trabalho que cada coisa demanda na vida. Ah, mas nasceu rico. Vocês sabem melhor do que eu, estando no mundo da economia ativa, que a garantia de dinheiro em família não dura uma geração se a pessoa for estúpida. Não dura uma geração, porque tem gente mais esperta com menos dinheiro. E o dinheiro não leva desaforo para casa. O esforço e o trabalho têm que ser retomados como valores. Para isso eu preciso dizer às pessoas que têm menos que elas têm que se esforçar, e aos que têm mais que também têm que se esforçar muito para manter o que têm, ou se quiserem aumentar. E quando eu digo ter o que tem, não é só material, é também pessoal, habilidades e assim por diante. Ninguém merece nada na vida. Todos devem obter tudo. Ninguém merece nada. Ninguém vem ao mundo com uma cláusula de habilidade. Eu tenho que restaurar uma coisa importante, que é um projeto de trabalho associado à ética no país. E tenho que dizer a todas as pessoas, especialmente filhos, funcionários e alunos, que é preciso associar a vida a trabalho e ética por muitos e muitos anos. Que o ponto no qual cada um de nós possa ter chegado é um ponto de um esforço extraordinário. Esforço do qual eu me orgulho muito, mas que provavelmente só eu sei o que custou estar aqui em cima falando para vocês. E provavelmente cada um de vocês sabe o que custou estar neste congresso hoje. O que tem na história de vocês que traz para esse congresso hoje. O preço que cada um de nós pagou. O quanto nós deixamos de aproveitar para aproveitar algo agora. O quanto tem do pé esquerdo no direito e o quanto tem do pé direito no esquerdo. Dispensa comentários, né? O esforço de vocês, de cada um que está aí, que madrugou, que pegou a estrada de longe, deixou a empresa, os negócios, a família. Mas eu quero trazer para uma realidade dura para nós chegarmos até naquelas embalagens lindas que estão ali dentro daquele freezer. Também foi uma caminhada duríssima. E não estamos, ainda nem começamos a de fato andar. O seu Mauri está aqui. Muito obrigado, Mauri, pela sua presença. Mas eu vou contar aqui uma história da primeira venda que nós fizemos no ano passado, em novembro, que foi para uma das redes do Mauri, para ver quanto é difícil. Mas vou brincar com uma outra situação antes um pouquinho, para ver a dificuldade de quantas noites nós passamos chegando em casa 2, 3, 4, 5 da manhã. E o bom porque sempre tinha um corneteiro que fazia foto dos caras quando estavam dormindo. Pode rodar aí, ó. O de trás. O anterior. Aí. Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Saiu nem, Eduardo, cadê? Conta logo suas mágoas todas para mim. Chora no meu ombro, eu juro que não vai embora.
Isso aí eram 3 da madrugada, nós estávamos chegando em Vargem Bonita, e essa gurizada foram até Guaraciaba ainda, chegaram lá às 8 da manhã. Então, esse é um pouco do que o cidadão fala da bailarina, né? Do pé direito no pé esquerdo. Nós vamos ver, isso aqui é muito bonito, e vai dar dinheiro. Mas a dificuldade, a primeira venda que nós fizemos, ingenuidade, e assim a gente sabe que a gente não pode exigir de todos eles, cada um tem a sua empresa para tocar. Fizemos a primeira venda no dia 14 de novembro, que dia 15 era feriado, e eu já fui para Floripa antes, para receber o produto lá. Cheguei lá, tive que tirar inclusive o pessoal do Senar da cama, porque era feriado, para emitir o boleto, que não tinha ido, e aí o caminhão que ia fazer as entregas, nós estávamos tranquilos. Entrega a tua, tu entrega a nossa também. Não entrega, porque nós não tínhamos agendado. Enfim, resumo da primeira venda, nós não entregamos a mercadoria. Tá? Primeira nota, faturou e não rodou, voltou para casa. Para ver das dificuldades. Mas se manteve em pé todo esse trabalho pela garra, pela luta, pela esperança, por tudo aquilo que nós investimos até aqui. Mas o primeiro e o grande propósito de tudo isso chama-se companheirismo. E nesse evento lá em Braço do Norte, William, que nós ficamos lá para fechar o salão, o Eduardo não, porque não foi. Mas quem é que estava lá? Os 4 que começaram os demais. Solta o som aí. Mas de tudo prevenir não adianta. Agora de saudade e por orgulho não vem me procurar. Antes, quando a dona Célis me pediu, tá, mas como é que é a associação, a Saborense? O critério número 1 para entrar na Saborense é a associação. Por quê? Porque é ali que a gente aprende as dificuldades. O tempo não é no meu tempo, é no tempo do grupo, é sentar junto, é cantar umas modas junto, é discutir as dificuldades junto. Então é um processo mais lento, mas é um processo que dá resultado. Então é por isso que, mas eu gostei do projeto, eu quero vender. Vamos lá atrás, vamos comprar as coisas junto, vamos comprar o papel para impressora, o cartucho de tinta, o óleo diesel, né? Está aí o pessoal da Agricopel, enfim, é isso. Porque esse aprendizado é fundamental. E esse aprendizado, muitas vezes, ele se dá em momentos como esse. Então, vamos lá. Nós temos que falar dos propósitos. Propósito da marca coletiva, carregar a nossa história. E quando eu digo a nossa história, não é a minha. É a de vocês, é dos pais, é dos avós, das famílias de vocês. E a história, acima de tudo, do povo de Santa Catarina, da bandeira de Santa Catarina, da cidade que tem um status sanitário diferente e que nós não vimos no nosso produto de Santa Catarina. Esse é de Santa Catarina. E é isso que a gente precisa criar. A cultura, a identidade do povo que agrega valor, que vem agregando valor e rentabilizando a cadeia produtiva. Não vejo outro formato, secretário Colato, de nós salvar o agricultor se nós não atuar em 2 medidas. Vender um produto de maior valor agregado e distribuir renda. E isso é o cooperativismo que faz. Então, vamos lá. Propósito do modelo cooperativismo como forma de comercialização. Diluir ganhos em toda a cadeia produtiva, diminuindo a competitividade entre os elos da mesma cadeia. Por que vender dentro do mesmo CNPJ? Para não chegar alguém e dizer, eu estou vendendo salame a R$20, o cara diz, mas eu vendo a R$19,50. Vem o outro e vende a 18. Esse é o modelo que nós vivemos, eu estou falando errado. Se falar em carcaça é muito pior. De que forma? Não, é vender por um único mecanismo, por um único meio. E aí todos discutem junto uma política de atuação. Não estamos apresentando um produto superior, gente, e isso eu quero deixar muito claro aqui. Não estamos apresentando um produto superior, estamos construindo uma proposta mais ampla. Dentro daquele freezer não estão os melhores produtos, mas naquela embalagem e nas pessoas envolvidas, tem sem dúvida alguma o melhor dos propósitos.
que nós estamos falando como estratégia? Nós falamos dificuldades, estratégias, vamos falar um pouco de estratégia agora. Levamos e representamos a história do nosso povo e a identidade de cada indústria. Uma marca, um único marketing, um único representante comercial, uma única entrega, um único faturamento, itens diversos e um propósito coletivo. Esse é o diferencial que está por fora, que vai além da embalagem a qual for apresentada. Essa imagem, Dona Célia, secretário, eu vi numa viagem que a gente fez em 2019, o Oderlei está por aí, cadê o Oderlei aí? Está ali o Oderlei que esteve junto conosco, quando nós fomos lá no município de Estremoz, que é no sul de Portugal. E lá eu vi aquilo ali, me apaixonei, trouxe para mim, porque ali não diz o mais gostoso, o mais saboroso, o mais bonito, o mais barato. Diz o sabor do saber. Alentejante é aquela região, né? Então, assim, é o sabor do saber, o sabor da história, o sabor do conhecimento, o sabor da tradição, daquilo que vocês fazem de Santa Catarina, ali diz Estremoz. Então, é o sabor do saber que é de vocês, que não é meu, que é das famílias. Isso é uma imagem que me marcou e que eu trago como histórico de tudo isso. Falei há pouco, e o Colato me cobrou alguma coisa nesse sentido, e eu trouxe ali, falei para ti no almoço, né? Isso estava no site do próprio Sebrae. Consumo de comida orgânica e artesanal cresce na pandemia. Tem um texto grande, mas dá uma olhada naquilo que está em destaque aí. A palavra artesanal, a importância de saber quem produz como peça-chave para a confiança na hora de ser consumido. Ter confiança no procedimento que meus avós reconhecem. E aí eu quero falar de uma outra situação, Mauri, me permita, e eu vou lembrar de ti, que foi o primeiro cara que nos abriu as portas. O Márcio, no primeiro dia que nós fomos lá fazer uma degustação, Ney, nós fomos lá e apresentamos um produto bem característico aqui da região. O Mauri faz, daqui não, lá do nosso oeste. Que lá o pessoal tem a cultura de chamar de tripa grossa, que é um produto, um salame, vamos dizer assim, com condimentos, com algumas especiarias, enfim, um produto diferenciado. Quando eu mostrei, que nós fizemos a degustação, a pessoa falou aquela música, lembra, Ney? Que a gente gosta de ouvir, né? Esse aqui era o produto que o meu avô fazia. Esse é o produto que o meu pai gostava e trazia para nós. Então aquilo me marcou muito, aquele depoimento naquele dia que nós fomos fazer uma degustação. Tanto que a tripa grossa hoje não é mais tão grossa. É mais fina um pouco, para a gente chegar num calibre que um povo que não conhece passe a consumir. Mas enfim, aí tem muito da nossa história. Então, esse é um projeto que a Academia Fiesc está nos ajudando a desenvolver. O que nós estamos programando com tudo isso? Da cadeia produtiva, dos insumos ao consumidor final. E aí nós vamos deixar de falar de produtor independente. Nós vamos sim falar de parcerias. Nós vamos envolver os insumos, o agricultor, a agroindústria, a Saborense como cooperativa, de integralizar isso até o mercado final. Propósito: congregar pequenos negócios em uma marca forte. Ponto. Esse é o propósito. Fazer negócios, serviços, tudo isso está incluso dentro de um propósito, de uma marca única, de uma marca forte. A nossa visão, uma marca focada em produtos e serviços de valor agregado. Gente, nós produzimos tão pouco. A nossa produção é tão pequena que nós podemos buscar nichos de mercados diferentes. Nós não precisamos vender larga escala, nós não temos para vender. Nós podemos buscar um público que paga melhor. E isso vai dar condição de sobrevivência. Os nossos valores, tradição, excelência, cooperativismo, atuação em rede e o nosso foco no mercado. E aí, algumas conquistas, mas algumas mudanças. Primeira vez, Mauri, que nós estivemos lá no IPO, e aí nós levamos as embalagens de 500 gramas, está ali, ó. 500 gramas. E ele me pediu, posso pedir uma coisa para vocês? Hoje, 500 gramas, quantas famílias têm 5, 6, 7 pessoas? Não tem mais. Vocês não podiam fazer essas embalagens mais pequenas?
Nós jogamos fora, eles jogaram fora, nós compramos, pagamos e jogaram fora as embalagens, porque agora nós fizemos embalagem de 350 gramas. E isso eu não estou falando aqui sem nenhum medo de que isso é exclusivo para Saborense, é para cada um de vocês, empresário que está aí. 350 gramas de linguicinha, vem 5 unidades. 5 unidades, uma família, a dona Célia diz que ela mora sozinha, né? Então, uma família de 3, 4 pessoas, um pacote de linguicinha. Está de bom tamanho. Então, essas mudanças doeram no bolso, foram mudanças de conduta, e aí eu fui entender de algumas redes, porque não vem mais nem dúzia de ovo, vem meia dúzia. Fizemos uma embalagem linda, que eu já vou mostrar, do bacon, de 250 gramas, e o pessoal me disse, qual é a dona de casa que usa para fazer o almoço 250 gramas de bacon? Usa 100 gramas, menos que isso. Nós gastamos uma caixinha, faz um sachê. Então, essa mudança, e amanhã nós temos uma palestra brilhante com a Cátia, e por isso que o Mauri está aqui, ele não está de peru não, mas nós vamos fazer amanhã um debate e uma mesa redonda com o setor supermercadista para entender um pouco das tendências de mercado. O que o consumidor espera de nós, da nossa indústria? Para que lado eles estão caminhando? Nós precisamos sair, nós estamos de frente para a indústria e de costa para o mercado, nós temos que ouvir o mercado. E é isso que a Cátia vai trazer, e é isso que a gente vai discutir um pouco antes. Então, aí está algumas embalagens, aí está do bacon que eu acabei de falar, da linguiça de cordeiro, do hambúrguer, enfim, um pouco das amostras dos itens construídos, da linguiça com queijo, e aí estão os produtos que vão ser lançados agora, já nos próximos dias, o queijo Coronel Fresco, o carré de cordeiro, a charcutaria numa linha, Rafael, de produtos mais maturados, com 6 meses, 1 ano de maturação. Então, assim, são itens diferenciados que a gente precisa colocar num local diferenciado. Os primeiros mercados que nos abriram as portas, mais uma vez, Mauri, muito obrigado por essa oportunidade que tu nos deste. Então, depois de tudo isso, a pergunta que nós fizemos é a mesma de antes, né? Então, afinal, quem é que nós somos? Foi lido lá, somos muito? Não, eu acho que somos um só, né? Então eu queria convidar aqui o Eduardo Pletz, um minutinho, da Letavo Alimentos. Queria convidar o Mauri Helbin, o Claudio Neilambe. Vamos lá, bem rapidinho então aqui, o Rafael, do da Quinta, cadê o Rafael que está por aí? O Saulo, cadê o Saulo? O Rodrigo também, está aqui, vem para cá. Da Primevo, a Tercila, cadê a Tercila? Está lá, vem para cá. E queria convidar a nossa galerinha aí para colocar neles um avental. E eu já queria chamar aqui o Peretti, que é da agência Decisão, que nos ajudou a montar grande parte dessa estratégia. E também queria convidar aqui, cadê o Pinheiro? Pinheiro, vem para cá. O Pinheiro que nos orientou e muito na questão da criação e do formato jurídico da nossa cooperativa. Fica um de lá e um de cá, pega a faixa lá. Então, esses somos nós individualmente, né? Individualmente, cada um com a sua respectiva marca. Mas nós todos juntos, gente, juntos nós somos Saborense. Obrigado a cada um de vocês por confiar também em nós, atribuir essa responsabilidade, compor conosco esse belíssimo projeto. O último slide, por favor. Só para encerrar. E a nossa gratidão a Deus em especial, que nos carrega, que nos conduz, que nos protege, que nos guia nas estradas, que é a nossa grande angústia a cada dia, nossa família, minha família, que a cada viagem é sempre uma preocupação, né? Obrigado a cada um de vocês, a todos que apostaram, que acreditaram, porque juntos nós somos Saborense. Muito obrigado.
Agradecemos as belas palavras do presidente Volmir de Souza. Agradecemos por compartilhar as suas experiências e o propósito coletivo.